Olá, meu nome é Glaucia Trevisanuto e hoje estou aqui com... Ele está me dando a honra, o prazer, depois de vários canos. Justificados. É lógico, advogado tem que justificar. Doutor Anderson Alencar, tudo bem, doutor? Boa tarde. Bem, doutora Glaucia, boa tarde. Hoje, nessa sexta-feira, finalzinho de tarde, tivemos aí 2 feriados, estamos ainda naquele ritmo. Ah, não, é só você para fazer numa sexta-feira pós-feriado, quer dizer, pós 2 feriados, É verdade, né? exatamente, 2 feriados essa doutor. semana. E advogado não faz nada mesmo, tá tudo certo, né? A gente não trabalha. Sexta-feira depois do meio-dia, não. Não, é claro que não, sempre, claro que não. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. É realmente um privilégio a gente participar de alguns programas como esse, eu confesso, né? Para mim é prazeroso. Doutor, eu insisti muito porque você é um advogado que eu admiro muito, gosto muito, a gente se dá muito bem, né, doutor? Sim. Dá uma liga, né? Dá. Inclusive, gente, eu tava conversando até com o doutor do cabelo dele, que ele tá muito elegante. E ele falou que foi a patroa que mandou. É assim, eu costumo sempre dizer que quem manda, na verdade, são vocês, são as mulheres. Eu falava isso para meus alunos também, inclusive, que as mulheres vão dominar o mundo. Vocês vão dominar o mundo. Eles já dominaram o mundo, né? Nós é que achamos que mandamos alguma coisa. Mas a gente não manda nada, essa é a verdade. Ela falou, não, olha, eu quero que você deixe o cabelo assim, eu acho que vai ficar bonito. E eu falei, tá bom, e vamos que vamos. Pronto, tô aqui. E tá ótimo. E eu, como mulher, doutor, estou te elogiando, eu gostei muito. Obrigado. Doutor, conta pra gente, o que te motivou a fazer o curso de Direito? Rapaz, isso é uma resenha. Conta. Na verdade, assim, eu tenho meus pais ainda são vivos, né? Minha família é uma família grande. Meu pai é retirante do Nordeste, meu pai é cearense, minha mãe é do interior de São Paulo. E ele sempre tratou a gente, a mim, né, principalmente, eu sou o filho mais velho, né? Então ele me tratava, sempre me chamou de doutor, meu doutor. Ele profetizou. Profetizou. E você sabe que eu, antes de fazer direito, eu queria fazer medicina. Que legal. Eu sempre fui louco pela medicina, mas eu tinha um problema com a história da medicina. A medicina não ia franquear com que eu pudesse falar o que eu quisesse. Sim. Trocando em miúdos. Essa coisa de baixar a orelha, de levar o desaforo para casa, nunca levei o desaforo para casa. Né? Fosse de quem fosse, eu sempre fui muito respeitoso, mas eu também exijo respeito das pessoas também, de qualquer pessoa. Pai, mãe, amigo, parente, enfim, qualquer tipo de pessoa. E o fato é que meu pai passou a vida inteira profetizando isso, tanto para mim quanto para as meninas, as minhas irmãs. Eu tenho um irmão também, um caçula, meu caçulinha, né? Que inclusive eu levei ele para nascer quando a minha mãe foi dar luz, foi eu que levei ele, né? E aí assim, papai sempre falou, olha, você é meu doutor, você vai ser meu doutor, e aí médico, advogado. Você só precisava ser doutor. Eu precisava, como eu falo pro meu agora, né? Eu falo pro meu terremoto, né? Eu falo pro Nicolas, você precisa só fazer uma coisa, plantar um diploma na parede do pai. Sim. O único legado que a gente pode dar, porque assim, eles não tiveram essa oportunidade, né? Meus pais não tiveram essa oportunidade. E da nossa geração, a geração de primos mesmo, imagina, são 13 irmãos. Era 38, 37, 38 primos. Ai, mas é gostoso, né, doutor? Não, era... Eu adorava. Vamos fazer fogueira? A fogueira de São João. Daí ia todo mundo lá. Dava uma festa, juntava 80 pessoas fácil. Fácil, que era só... A galera só família, só os primos, né? E
nós fomos dali, dos nossos parentes mais próximos, os primos, assim, daqueles que né, que tiveram a oportunidade, dos poucos que tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade. E aí eu me lembro que, na época, a dificuldade da faculdade, né, a gente estava até comentando. Tô falando de 90, né? Sim, A gente tá falando de um período pós-movimento direta já, uma inflação galopante, um plano real que tava entrando, aí vem o Collor, e aí pega o dinheiro, e aí como é que paga a faculdade? Nossa, essa época, doutor? Essa época, da época em que você... tinha que... Se você não comprasse a comida hoje, amanhã você não conseguia comprar. Sim. Não tinha como comprar comida. As maquininhas o tempo inteiro. Eu não me lembro agora, salvo engano, acho que era o RV. Sim. Era moeda. Sim, era um marcador, na verdade. Era um índice, um marcador, né? Então, a maquininha que eu digo é a maquininha do supermercado que aumentava. Isso, né? Caía a moeda, subia a moeda, cada semana era uma coisa. Isso, exatamente. Então, assim, o meu RE é 92, né? Eu entrei na faculdade em 92. Vamos lá, em 1992, trocando em miúdos, eu tô dizendo que tô há 27 anos envolvido com essa história. Nossa. 27 anos envolvido com direito. Então, assim, naquela época não era só uma faculdade, eram os dois. Porque aí eu também, né, folgadão, esperei a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova que também é advogada, com uma diferença de 3 anos, né? E ela falou assim, eu vou entrar na faculdade. Só que assim, faculdade naquela época, nós tínhamos PUC, USP, né? Mackenzie e a São Judas. A FMU, eu não me lembro se a FMU já tinha direito, eu não me recordo, confesso. Realmente eu não me recordo, mas eu me lembro que as 4 importantes eram a USP, PUC, Mackenzie e a São Judas, né? Ou você prestava fora de São Paulo. Sim. Você ia pra Grande São Paulo. E aí, enfim, né? E também era aquela coisa, não tinha Enem. Não tinha ENAD, não tinha prova facilitadora. Nada. Não tinha... Era outra época. Era no pelo. Não tem conversa, não. Era sentar, estudar, passar no vestibular e rezar para conseguir pagar. Não tinha online, imagina o vestibular online. Fazer prova em casa, consultar livro. Não existia. Não existia. E também digo mais, entrar na faculdade, talvez não é que não foi um desafio, claro que foi um desafio, porque assim, por exemplo, eu era folgadão, né? Eu, na verdade, sou muito visual, né? E eu gostava muito de ir para aula. Eu frequentei a faculdade. Foram 5 anos frequentando a faculdade, pentelhando os professores, fazendo perguntas que eu achava que era pertinente e as que não eram também, eu perguntava também. Sim. Porque o negócio era participar. Era da frente ou era do fundão? Não, sentava na fila do baba-ovo, sentava na frente. Olha, doutor Anderson. Eu era bagunceiro, mas eu era bagunceiro fora da aula. Entendi. Né? Eu sou bagunceiro ainda até hoje, tá? Sou besteirento, bagunceiro, enfim. Gosto de... Eu só não sou de bom humor de manhã, mas o resto eu sou... Do meio-dia pra frente. Do meio-dia pra frente eu tô zero. A alma já baixou pro corpo, eu tô zero. Né? A alma voltou pro corpo e vamos que vamos. Você sabe que eu acordo 5h30 da manhã cantando feliz. Hoje o Guilherme falou, como você consegue? A minha mulher, a Paula acorda desse... olha, ela acorda desse jeito. Bom dia, dia! Bom dia, sol! Tá tudo bem! E blá, blá. E ela, se ela pudesse, ela fazia a mesma coisa, acordava cantando. Eu fico olhando, cara, de onde saiu isso? Como assim? Como assim? Eu tomo uma copada de café, só café purinho, sem açúcar, sem nada. E eu tomo aquela caneca, tem que ser a caneca. E quando eu tô chegando no meio dela, assim, aí eu tô começando a acordar. Entendi, né? Tá pegando. Aí eu tô pegando no tranco ainda, né? Enfim, e passamos os dois, né, minha irmã e eu, na faculdade.
E aí fomos dois estudar em Guarulhos, porque eu também não passei em São Paulo. Entendi. Não tinha aquela de passar aqui. Sim, né? Aí passei lá, né? E aí eu me lembro que, inclusive, eu passei... Olha... Que absurdo isso. Não posso. Isso aí é muita entrega. Eu vou entregar. Pode falar, pode. Meu filho vai ouvir isso. Depois ele vai tá vendo, papai? Eu te falei pra você estudar. Na verdade, eu passei na segunda chamada, na segunda opção de curso. Eu não passei no direito, né? Entendi. Eu passei em psicologia. Caramba. Cheguei a cursar 6 meses. Acho que não ia dar, viu, doutor? Não, então, eu percebi Acho a mesma que não ia coisa. dar. Eu sou meio tantã, eu já sou meio doido. Então eu falei, eu vou ficar pior. Eu tinha certeza que eu ia piorar. Eu tinha certeza absoluta que eu ia piorar. Mas você sabe que a gente, no exercício da nossa profissão, a gente acaba descobrindo que a gente é um pouco psicólogo mesmo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você tem que ser acolhedor, você precisa realmente fazer esse papel de trazer, de dar segurança para o cliente e aí por diante. Enfim, o fato é que, assim, eram 2 faculdades para pagar. E a gente mora aqui na Zona Norte, né? E para ir para a faculdade eram 25 quilômetros para ir, 25 para voltar todos os dias durante 5 anos. Obviamente que não era barato, né? É gasolina, é carro, é tempo, até você encontrar amigos, a gente fazia rodízio com os amigos, uma semana vai com o teu carro, uma semana eu vou com o meu, uma semana vai com o do outro. Era perrengue. Nossa, total. E era Durango. Ninguém tinha dinheiro. Pra você ter uma ideia. Durango é bom. Mas era todo mundo duro, porque na época de faculdade você precisa me falar, não nasceu em berço esplêndido. Não. Então era todo mundo duro, né? A gente era Durango, né? E a época... A gente tá falando 90, nós tivemos... A única legislação que eu me lembro que nova da ocasião foi o Código de Defesa do Consumidor. A gente falava-se muito... Nossa, não me fala naqueles códigos, valor de código falando em... Não, pra gente conseguir conciliar as 2 faculdades, eu tinha um amigo que trabalhava numa distribuidora de livro, e aí ele era muito amigo, eu conversando com ele, falei, escuta, ô Cláudio, pô, me ajuda aí, né, cara? Eu preciso comprar uns livros mais em conta. Ele virou, fez uma proposta pra mim, cara, você não vende, ó, eu vendo os livros de direito, tá? Eu faço, né, eu vou... patrocinar, se não der pra gente te dar, franquear todos os seus livros, tal, a gente consegue um bom desconto para você, mas eu vou consignar os livros que vocês vão precisar cada semestre e você leva para a faculdade e vende para os seus pares, para os seus colegas de turma, né, de sala de aula. Bom, enfim, cada começo de semestre, o primeiro mês de faculdade, lá ia eu com o carro lotado de livro para vender os livros na porta da faculdade. Foi assim que a gente conseguiu pagar as 2 faculdades, terminamos as faculdades e, assim, graças a Deus, a gente se formou e aí vem... O pós-faculdade, né? Que todo mundo, né? É fácil, agora eu sou... Doutor, mas alguém te inspirou ou não? Foi só o seu pai que falava doutor e você falou, entre médico e advogado, eu vou para advogado. E por que você não continuou psicologia? Bom, a inspiração realmente... Eu diria para você que... Não foi inspiração, além do meu pai e da minha mãe, que sempre me incentivaram bastante, eu sempre fui muito boca dura. Entendi. Essa é a mais pura realidade. Então, enquanto médico, imagina o seguinte, eu vou te dar um pequeno exemplo. Eu, há alguns anos, muito antes de casar, enfim, eu namorei com uma delegada também, E eu me lembro que numa ocasião eu a estava acompanhando num plantão dela e tal. E aí aconteceu que os investigadores, o pessoal da equipe de trabalho dela tinha acabado de fazer uma prisão. De repente ela recebe um telefonema de uma pessoa do alto escalão, do executivo. Não, olha, veja bem, esse fulano aí é filho de cicrano, que não sei o que, tarará, carteirada. Vulgo carteirada, né?
E ela teve que simplesmente falar pros tiras, ó, esquece, manda o cara embora e acabou, esquece, não viu e acabou. Sim. E aí eu fiquei pensando, eu já advogava, já tinha né, já tava com aquele tino de, pô, sair da faculdade, termina a faculdade, você é advogado, você é delegado, você, né, uma carreira pública, alguma coisa assim. A verdade é que eu não admito que você me fale um desaforo e que se eu tiver certo, eu não te devolvo a resposta. Entendi. Ou seja, eu não levo desaforo para casa. Se eu tiver errado, eu vou baixar a minha orelha e vou ficar quieto. Beleza, tá certo, acabou, não vou discutir. Talvez eu argumente ou justifique alguma coisa assim, mas também não vou discutir. Agora, se eu tiver certo, pá, me esquece. Acabou. Até o fim, eu vou até o fim. É meu, eu quero, eu faço questão, eu defendo. Sim. Agora, a psicologia... Na verdade, assim, a psicologia foi já era mesmo uma segunda opção, na época que eu fiz a escolha, né, do vestibular, enfim. Mas, assim, o fato é que eu cursei 6 meses de psicologia e percebi que eu ia ficar mais doido do que eu já sou. Lembrando que de ia dar um nó, ia dar um nó. De médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Sim. Então eu falei, não, chega, não já vai deu. rolar, já, não vai dar. Entendi. Que legal, que bom que o senhor mudou de curso, doutor. Gosto muito, amo o que eu faço. Acho que esse é um dos maiores segredos do sucesso do advogado. Sim. É amar o que você faz. Você tem que amar a profissão. Porque se você não amar a profissão, não vai. Não rola. Porque é difícil, né, doutor? Porque tem os desafios. Esses dias a gente estava até conversando, né? O dia que a gente foi na audiência, que eu falei que em alguns momentos, algumas sexta-feiras eu tô cansadíssima, estressada, não aguento mais. E aí você descansa e na segunda você fala, tô pronta. Opa, tô pronto. Venha. Opa, tô aqui presente. Sim. Né? Mas assim, eu fui construindo a minha carreira também, não só enfrentando esses desafios. Eu acho que a gente... ao longo da vida, né? Principalmente, eu penso assim, a maioria das pessoas que fazem direito já imagina que, terminei a faculdade, passei na OAB, bom, agora a conta corrente vai estar gorda, agora já não tenho mais trabalho. Aí ele esquece, né? Ele esquece que, na verdade, o exercício da advocacia é algo... algo todo dia. Sim. Por isso que quando eu falei de amar a profissão, eu quero dizer porque não basta só amar a profissão. Você precisa se dedicar a ela, você precisa amar o que você faz, você precisa ser leal ao teu cliente, né? Você precisa ser leal aos seus princípios também. Porque assim... Eu falo sempre que, muitas vezes, não é ganhar o processo, não é o dinheiro. Às vezes, a gente já teve situações de, por exemplo, uma liminar. Agora, tanta gente com problema de plano de saúde aí, a gente tem visto isso acontecer, a bancarrota, né? Mas plano de saúde desabilitando, descredenciando hospitais e laboratórios, e aí vira essa bagunça, essa baderna. E a área da saúde, que é extremamente importante, né? Caso de vida. Exato. E aí, assim, quando você, de repente, você vai lá impetra lá uma liminar, um pedido de liminar, uma obrigação de fazer, alguma coisa assim. E aí você tá lá falando pro teu cliente, fica aí, fica no hospital, não sai daí não, espera que você vai, né? Eu tô despachando com o juiz, o cara já tá lá pensando que você tá lá com o juiz, olha, pelo amor de Deus, não. E aí assim... não vou longe, você fez audiência comigo esses dias, eu aproveitei que estava na sala do juízo, estávamos lá na sala do juízo,
E falei, excelência, pô, eu tô com um outro processo. Já despacha logo. Despacha pra mim esse outro Por aqui. favor. Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda a resolver esse problema e tal. Você já pensa, né? Foi. Não, você assim, advogado. Não é assim. O juiz só falou assim, tu fala aí o número do processo pra mim. Anotou o número do processo. Eu percebi ele digitando e tal. A gente percebe, né? Ele digitou, aí ele olhou, ele viu que realmente o processo tava, né? Tá no gabinete para despacho e tal. Mas assim, despacho é só aqueles mesmo que a gente leva na bagunça, como diz aí o dito popular, nas encruzilhadas. Porque, olha, né? É assim... foi o tempo. Foi, verdade. Eu acho que a pandemia ela trouxe muitas inovações e uma delas foi a impessoalidade. Sim. Essa foi uma das coisas, para mim, uma das mais latentes que a gente tem agora. Mas, além dessa questão, é assim... A gente vai... eu fui vendo que quando você conquista, né? Então você vai lá e ganhei a liminar. Olha... Tô te mandando uma cópia da liminar. Você pode entrar. Isso não tem dinheiro que paga. Sim, verdade, doutor. Não tem. Não é o valor, não é o... Sim, assim, o prazer. É o prazer que você tem... De resolver o problema dos outros. De resolver o problema, né? Porque assim... Na maioria das vezes, o cliente, ele não tá só te vendo como advogado, e é isso que eu falo, que nós somos psicólogos, que ele vem, ele compartilha com você o problema dele, ele deposita confiança. Ele deposita confiança, ele quer ser ouvido, ele quer saber, ele quer ter não é só a percepção, mas eu acho que esse é um dos papéis que nós devemos ter agora, né? Ter essa empatia de perceber que o cliente está trazendo aquele problema e que alguns deles você até consegue resolver, outros você não conseguirá, mas que você tem que dar uma... Olha, calma, senta, espera, eu vou conseguir pelo menos eu tô te ouvindo. Sim, né? sim. O cliente, o cliente, eu falo sempre que o cliente, ele quer colo, ele quer ser ouvido. Sim. Ele quer ser... Ele quer ser cuidado, né? E o papel do advogado, principalmente agora, né? Do advogado na atualidade, é realmente você ser um pouco psicólogo, né? Um pouco terapeuta, sim. Tem que estar disposto a ouvir o cliente, ouvir os problemas dele. E é óbvio, né? Vem o bônus, né? Dos honorários, mas eu confesso que não dá... Qualquer pessoa, qualquer um que trabalha, que exerce uma profissão, liberal ou não, que só pensar no que ganha... Sim. Importante. Não vai fazer ela bem. O senhor está falando. Não vai fazer ela bem. Sim. Assim, além de advogar, eu também já lecionei no Flamengo, lecionei na Unip, e eu sempre falava para meus alunos que, assim, não é o ser, né? Aquela coisa de, nesse momento você está. Sim, sim. Né? Seja. O que você vai ser, né? Como é que você vai se portar? Que tipo de profissional você vai ser, né? Sim. Vai visar o lucro 100% ou você também vai fazer a diferença, né? Sim, exato. Aliás, eu acho que talvez esse seja um dos problemas dessa nova geração, dessas novas gerações agora, né? O imediatismo, né? Tudo bem que a gente também... digamos que eu tô meio arcaico até. A minha senhora fala, sabe, que eu era... Ela fala que a minha
senhora fala que eu entrei, que eu deixei de ser dinossauro quando eu comprei o meu primeiro iPhone. Ela tem toda a razão. Legal, ela legal. Tem toda a razão, ela tem toda a razão. Ela é danada. Ela é o máximo. Mas assim... só que assim, o Nicolas tem 9 anos, 9 anos e meio. Ele pega o meu celular e faz coisas que nem eu sei fazer. Cara, como é que pode, cara? Onde ele aprendeu? Onde ele aprendeu? Isso veio chipado. Não é possível, velho. Não é possível. Eu falo, cara... De onde você tirou isso? Sim. Ah, papai, tava aqui, ó. Ele faz de novo. Cara, como assim? E aí, você vai percebendo. Então, assim, eu lecionei, fiquei, né, acumulando a profissão, né, acumulando a advocacia. O escritório sempre foi meu. Agora eu tenho um sócio, Dr. Leonardo, que eu acho que você também deve aí, em algum momento, fazer uma... Sim, já tenho a data. Já tenho a data, Dr. Leonardo. Não vai escapar. Não vai escapar. Eu falei pra ele, vem, vamos comigo. Gente, você tinha certeza que ele vinha? Eu também tinha. Até o último minuto eu achei que ele fosse que vir. danado. Mas ele me enganou. Ele falou assim, não. Eu percebi que ela tá fazendo uma entrevista pessoal. Eu tenho a minha história, ele tem a dele. Eu preciso de 1h30 pra contar a minha. É verdade, eu acho que foi isso. Enfim, né? E eu sei que, assim, no começo da minha carreira, a gente vai pro que é mais, né? Sim. O mais... eu não digo mais chamativo, mas são umas coisas que estão mais aparentes, né? Que são mais evidentes, que você tem muito mais trânsito, você tem que ter afinidade, enfim. Sim. Então eu tinha muita afinidade com a área criminal, militei na área criminal uma década e pouco. Aí, e nesse começo de carreira, minha irmã, a gente formados juntos, nós tínhamos o escritório juntos, né? E na época a gente tinha... Ela namorou, noivou com outro amigo nosso também de faculdade, que acabou trabalhando junto com a gente também durante um tempo, que é um amigão, um amigaço aí da gente também até hoje. Mas assim, começo de carreira não é nada fácil, né? Não tem cliente. Sim. Você tá vendo? Assim, ele me falou com uma dor no coração, agora não tem cliente. Não tem cliente. Não tem cliente. Não tem cliente. É assim, estamos falando de quase... São mais de 450 mil advogados na OAB São Paulo. É verdade, pô. Porra, gente pra caramba, meu. Sim. Aí, assim, só que nós estamos falando de lá de, sim, né, 1997. Outra época. Né? Estamos falando ali daquele momento... pós-call, com dinheiro, quer dizer, desculpa, empréstimo compulsório, né? Pega dinheiro e tal, aqueles recursos que você tinha, você passou, supera, não sei o quê. Então, militei no que me era muito, muito atrativo, que foi na área criminal, militei uma década naquela ocasião. E aí a minha irmã ficou grávida do meu primeiro sobrinho, meu primeiro amor. Sou maluco pelo Gustavo. Que legal, o moleque doutor. é meu. E aí eu falava, pô, como é que eu vou dar exemplo se eu não sou exemplo? Sim. E não é que eu acho que, assim, o advogado criminalista tem que ser... não, eu acho que o advogado, em qualquer área... Ele tem que ser honesto, ele tem que ser uma pessoa fiel aos seus princípios, aos seus valores, enfim, né? E não tô nem falando de ética, eu tô falando realmente de uma questão sua pessoal. Sim, sem dúvida. Eu militei na área criminal um pouco mais de uma década e, cara, graças a Deus eu nunca tive nenhum problema com cliente. Sempre fui muito honesto. Ah, dá pra fazer? Dá. Mas não dá pra fazer o milagre? O milagre né, soltar. Sim. Depende, querido, não depende de mim. Sim. O advogado tem que deixar claro que ele é profissional de meio. Sim, era isso que eu ia falar. Exatamente. Nós somos profissionais de meio. Né? Eu sou um meio... O fim vai depender do juiz, vai depender da prova, vai depender da testemunha, uma série de coisas. E do cliente. E do próprio cliente também, né? E eu costumo sempre dizer, e isso vale para mim até hoje, eu costumo dizer que eu não ganho o processo, quem ganha é o cliente. Sim.
É ele quem ganha. Se ele merecer ganhar, ele vai ganhar. Se não merece, ele não tem o que fazer. Sim. Paciência, cada um com seus problemas. E aí não sou eu que defino isso, lógico, né? E aí eu sei que assim, minha irmã ficou grávida, meu sobrinho... Cara, aí eu falei, agora eu preciso mudar de área. Aí eu dei uma virada, assim, na minha vida. Em 2005, aí eu fiz a minha pós em Direito Ambiental. Né? E falei, agora eu vou... Defender a Amazônia. Aliás, nós estamos tendo encontro do G20 agora, aqui no Brasil, tá? Vou defender as plantas agora. Eu vou defender as plantas agora. Eu saí de defender a galera do mal, mas agora eu vou defender a galera do bem agora. Virou paz e amor. Paz e amor. Vamos. Aqueles hippies malucos. Vamos dar gravata na cabeça, né? Mas sempre tudo de bom. Enfim, aí... Gustavo, você viu, Gustavo? Foi a culpa do Gustavo. A culpa é do Gustavo. A culpa é do Gustavo. Gustavo é meu primeiro amor, né, cara? Puta, já viu, né? Aí, bom, falei... Dá água pro vinho, né, doutor? Totalmente, dá água pro vinho. E aí, assim, eu já tinha um pé na área civil também, né? E aí... Então, a vida, né? Aquela constante batalha. A minha irmã, meus 3 irmãos, eu e mais 3, né? Minhas irmãs são casadas, os 2 são empresários, elas são advogadas. Uma delas tem um escritório também de advocacia dela. São 3 advogados na família? São 3 advogados. Nossa, que legal, família. Seu pai... Ele foi muito sabido. Ele foi sabido. Falou, eu vou botar esses meninos tudo pra ser doutor, entendeu? Enfim, vou garantir minha aposentadoria. Vou garantir. Inclusive, você falou que amanhã ele faz 80 anos. Parabéns, parabéns. E aí, assim, ele nós estamos lá, tem as meninas são advogadas, então as meninas, meu irmão é administrador, né? E ele, eu acho que foi o mais safo, pra dizer a verdade. Porque, assim, enquanto administrador, vai administrar a vida de todo mundo, o patrimônio de todo mundo. Essa é a verdade, entendeu? Porque a gente não tem tempo de cuidar das nossas coisas pessoais. E isso é um fato. Porque você passa a ter... Advogado não tem vida, ele tem prazo. Sim, né? Com certeza, com certeza. Prazo, não tem vida, ele tem prazo. E aí, considerando essa história do prazo, bom... Saí, né? Eu ainda faço hoje, eu milito ainda hoje na área criminal, mas indicação, tudo. Eu sou muito certeiro com algumas coisas, eu sou muito objetivo, eu gosto muito de ser honesto com o cliente. Isso dá, isso não dá pra negar o óbvio, não dá pra fazer, não dá pra tirar leite de pedra, essa é a verdade. Milagre é mais difícil. Milagre é com o cara lá de cima, cara, não é comigo. E eu sempre falei isso, e eu acho que foi por isso que eu me dei muito bem, e eu tinha... eu me lembro que se eu tivesse continuado nessa área, eu tava quase doido agora, né? Porque essa época de final de ano é sempre uma época muito, né? Muito cheia de emoções. Muito trabalho, muitas emoções, enfim. Eu sei que fui deixando de anunciar a área criminal, comecei a fazer a área civil, e aí, consequentemente, fui misturando com a área empresarial, com a área ambiental. Cheguei a ter uma consultoria com alguns amigos também, que são amigos queridos demais. Aí eu tenho amigo até hoje, que nós chegamos a montar uma consultoria ambiental. Que legal. Fez após comigo, o Reginaldo, gente boníssima. E aí, enfim... E aí você vai arriscando, né? E aí eu pensei, vou virar ambientalista agora, né? Cara, era o máximo. Em 2005, a gente tava falando de energia limpa, vamos diminuir os efeitos dos gases do efeito estufa, Brasil sediando como até agora, né? Sediando aí os encontros internacionais da área ambiental, e estávamos no foco, né? Sempre estivemos, né? Nesse foco da história da questão ambiental. Mas hoje nós não somos os únicos. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, nós temos países hoje criando plataformas de energia limpa, energia eólica. Necessidade, né, doutor? Adaptação. O mundo do jeito que tá... Né?
economia globalizada, a geopolítica gritando para todos os lados, guerras que a gente não estava imaginando que, assim, em plena pandemia, você vê estourando guerra, quer dizer, todo mundo morrendo e os caras querendo matar mais ainda. É verdade. Enfim, e aí fui desenvolvendo, e é aquilo que eu tô dizendo, estão há 27 anos fazendo isso, né? E aí eu conheci o Mário Sérgio, que foi um outro amigo também que chegamos a ser sócio, ficamos uns 2 anos. Esse cara, eu falo pra ele, eu falei, olha, você é um miserável. Eu tava falando com ele ontem, eu falei, você é um miserável. Ele, por quê? Porque você fez eu amar o direito do trabalho, e eu não gostava. Sério, doutor? Eu não gostava. Eu amo o direito do trabalho. Porque aí eu consegui misturar a experiência que eu tive do cível com o direito do trabalho. Porque assim, o miserável fazia eu fazer as audiências, né? Então teve uma época que eu tava fazendo 10 audiências por dia. Às vezes até mais. E às vezes encavalava. E aí começa, não sei se você lembra, teve uma época que você ia pra Justiça do Trabalho, as audiências eram de 10 em 10 minutos, se atrasava uma, lascava o resto da pauta. Então você saía com aquelas planilhas enormes, rasgando lá, não era digital, não doutor, e você pegou quando as varas eram lá no centro, então? Cheguei, opa! De um prédio para outro, escada, aquela correria toda. Não, eu cheguei a encostar o umbigo no balcão, mas muito... andar Praça Alfredo Issa, Avenida Rio Branco. Sim. Que agora tá fácil pro pessoal que faz trabalhista. Opa, agora você só desce uma rampinha, tá numa vara, sobe um andar, tá em outro. Tá a sala da OAB é linda ali. Linda, maravilhosa, ar-condicionado. É outra coisa. Não, na minha época, não era assim, não. Na minha época era a gravata pendurada pro lado. Um monte de pasta. Carrinho, não, era carrinho para carregar processos trabalhistas aqueles pacotão de processos e tal. E aí, assim, a gente rezava para não ter que ir para a Justiça do Trabalho, porque sabia que aquele dia era perdido. Sim. Vai fazer fora. Meu Deus do céu. Tanto quanto era o cível também, né? O Fórum João Mendes também. Você andava batendo lata no João Mendes também. Sim. E assim, cara, essa molecada não vai nessa moçada. Eu tô falando de molecada, vamos falar. Essa moçada, essa galerinha que tá vindo agora. Eles não sabem o que é ser feliz, doutor. Não sabe. Não tem ideia. Olha, a felicidade era andar com aquele carrinho, batendo com ele pra lá e pra cá, com aqueles elásticos, mequetrefe, amarrando o processo no carrinho e pedindo a Deus pra ele não cair de lado, pra você não perder o processo. Se perde o processo, perdi o emprego. Sim, total a vida. Perdi a vida. Né? Então, era muita história, né? Sim. E aí, assim, hoje, tudo digital. Sim. Né? Sim. É tudo digitalizado, é tudo digital. Você senta vou olhar, vou até analisar. Até pra despachar, né? Você marca lá o guichê, marca... O dito, a gente chamava isso de embargos auriculares. Os embargos auriculares não tem mais hoje. Eu vou fazer o despacho virtual. Sim. Né? Aí, assim... O juiz não vai te atender. Sim. Né? Raro. Às vezes, o Tribunal de Justiça de São Paulo até disponibilizou um mecanismo, você compartilha, pede o despacho virtual por e-mail, com e-mail institucional e tal, e aí você até consegue realmente despachar com juízo. Eles normalmente te atendem e tal. Mas o que eu acho que falta é o que eu disse há pouco, o embargo auricular, essa empatia, essa coisa próxima, né? De você sentir, chegar perto, quase pedir, pelo amor de Deus. O maior mico da minha vida foi uma audiência cível. E logo a cível, porque a trabalhista 1000 coisas acontecem. Conta, esse é o caso? Esse é o caso. É um deles. Não, assim, olha, o maior mico que eu paguei na minha vida foi numa cível, né?
E a melhor audiência civil que eu fiz na minha vida foi na Justiça do Trabalho com o Dr. Marcelo. Caramba! O juiz, olha, ele tá ainda hoje na ativa. De vez em quando eu encontro, eu falo, olha, a melhor audiência civil da minha vida foi feita com o doutor, foi feita com o senhor. Ele olha pra mim, doutor Anderson, eu não lembro de nada. Eu não acredito. Eu também. Eu só lembro porque essa foi a melhor que eu fiz. A cariação de testemunha. Foi na Justiça do Trabalho. Agora, o maior mico que eu paguei na minha vida foi... e termina, houve, né? Fazendo uma audiência civil. E aí a juíza vira e fala assim... Não, era uma juíza ou um juiz? Eu nem me lembro mais. Faz bastante tempo. Enfim, começo de carreira, inseguro. Alegações finais orais, doutor. Nossa. Como assim? Como assim? Agora, excelência, isso, o senhor pode ir ali ao lado da minha escrivã. Agora é ótimo. Agora. O senhor pode ir ali ao lado da minha escrivã ali e pode digitar para ela as suas alegações finais. Aí ele fez até aquela voz, pode ir aí fazer alegações. Sabendo que tava te prejudicando. Aí, né, aí vai o advogado, né, pega a pasta, já fez umas anotações. Olha pro cliente. Agora tem que vender moral pra ele, né? Eu sei fazer, Justificar o honorário. Justificar os honorários. Eu sei fazer. Claro que sei. Levantei na hora que eu fui passar... pra parte de trás, pra ler o que eu tava ditando, né? Eu tropecei no fio do calor miserável. Calor, eu tropecei, tinha um ventiladorzinho pendurado no negócio assim. Tropecei, me enrosquei no fio. Lá fui eu. Caiu. Eu não sabia se era o ventilador, a cadeira. Todo mundo em cima do juiz. Era um juiz, agora eu lembrei. Era um juiz. Aí fica todo mundo desconcertado. Aí você levanta e fala, tô bem. É a primeira coisa. Tá tudo bem. Assim, aí, foi nada. Doutor, o senhor, naquela época não tinha ar-condicionado nos gabinetes ainda, era um ventilador, né? Aí ele virou e falou assim, doutor, você não quer uma aguinha? Dando risada. Eu teria cagado, eu me rachei de rir. E aí quando eu me consegui, né? O senhor tá bem, tô ótimo. Fora o bico, tô ótimo. Aí peguei um copinho de água, tomei um copinho de água, aí respira. Vamos lá, excelência, e manda as alegações finais. A verdade é que assim... A gente não... O raciocínio tem que ser lógico, rápido. Você tem que pagar esses micos mesmo. Eu falo que a gente é de circo, né? Você tem que ser meio de circo. De vez em quando a gente é meio de circo. E aí foi. E fui evoluindo. Migrei aí para a área do direito do trabalho, direito empresarial. E é nesse ramo que eu tô atuando até hoje. Deve ter aí... Já tem para lá de 20 anos, quase 20 anos que eu tô nessa área. E desfiz essa sociedade com o Mário Sérgio e acabei fazendo sociedade com o Léo. O Léo, na verdade, começou a trabalhar com um amigo meu de infância que trabalhava na Siemens, né? E aí ele se formou. Aí falou, Mário, eu vou sair da Siemens e tal, e eu vou... O Leonardo, eu me lembro que o Leonardo, quando começou a trabalhar comigo, ele falava assim, não, eu vou fazer intercâmbio, eu vou ficar uns meses fora do Brasil. Coitado. Eu falei, vai a merda, cara, fica quieto, velho, vem aqui trabalhar comigo, cara, eu garanto pra... Foi a única garantia que eu dou para qualquer pessoa que venha trabalhar comigo ou que já trabalhou comigo, é justamente a seguinte, eu garanto que a gente vai ver sempre alguma coisa diferente todo dia. E é isso mesmo, né, doutor? É isso mesmo. A vida do advogado é uma loucura.
A vida de advogado tá fácil. Não, outro dia eu vi um meme, o advogado fazendo rafting num rio. Como tá a vida do advogado? Tá de boa. Pulando dentro daquela canoinha miserável. E eu falei, caralho, olha como isso traduz bem. É isso mesmo. A gente hoje lida com um monte de coisa. Eu acho que assim... Repito, até a pandemia eu lecionava, né, também. Então, eu acumulava a advocacia. Veio o Léo. Puta, o Léo, ele é... O Dr. Leonardo é um menino doce, é um menino educado. Sim. Não confia naquela carinha de bom moço, não. Porque quando precisa, ele é tão... Ele é tão eloquente quanto necessário, sim. né? Mas assim, o Léo, ele entra na minha vida... Porque as minhas irmãs se casaram, cada uma seguiu o seu caminho, tá com seus maridos, advogam também, enfim. Uma delas tem escritório, a outra advoga internamente para a empresa junto com a empresa do marido, automaticamente virou empresária também. E eu que continuei, né? E aí, assim... Quando eu comecei com a história da área do direito do trabalho, para mim foram muitas emoções, porque eu não fazia a área trabalhista. Então, a gente fala, quem ganha o processo trabalhista é a audiência. É a audiência, senhores. Sim. Vá assistir a audiência. Sim. Vá ver a audiência. Se não ver a audiência, se não fazer audiência, não vai ficar bom. Sim. Não vai aprender. Sim. Né? Se não tiver... Você tá ganhando, a testemunha vai lá e fala e põe a vírgula onde não era pra estar. Pronto. Acabou o processo. Sim. E eu nem falo de instruir outro. Isso quando não é a própria parte, né? Não. Você chega pra parte e fala assim, escuta, me conta, por favor. Fala pra mim, como que era lá a sua carga horária de trabalho e tal? Ai, doutor, sabe como é? Pipipi, papapá, e fala tudo, né? Fala certinho o que você botou no papel. Exatamente. Aí vem o juiz e pergunta. Então, o reclamante, eu sou fulano. Como que era a sua carga horária de trabalho? Era das 8 às 17. Tinha intervalo para almoço? Tinha. Porra, não é possível. E o coração do advogado? E a cara do advogado? Com 30%, 40% da reclamação trabalhista, você tá lá baseado na hora extra. O miserável não consegue... Mas, cara, você acabou de falar pra mim que não era isso, que era... É verdade. Porra, não é possível. Eu não tava... Eu acho que... faltei aula, é isso. E a verdade, assim, é que quem ganha o processo, principalmente o processo trabalhista, é a testemunha. Eu, assim, repito, eu desenvolvi ao longo da vida, né? Eu fui desenvolvendo alguns mecanismos do tipo... eu vou filtrando o cliente até entender realmente o que aconteceu, como era realmente, como não era, porque... Chega na hora do vamos ver? Sim. A mentira não se sustenta. Sim, verdade, doutor. Essa é a verdade. A mentira não se sustenta. Você orienta o cliente? Não, você tem que orientar. Obviamente que você precisa preparar. O que eu falo de preparar é assim... como que o juiz normalmente pergunta essas coisas? Sim. Ele entra sutilmente, ele fala. Tem alguns que são mais incisivos, outros menos. É que eles estão tão acostumados a fazer isso todo dia. Sim, que é uma maneira mecânica e racional. Exato. Só que para a pessoa que está ali pela primeira vez, diante do juiz, diante do advogado, diante da parte contrária. Isso, exato. Então, ele já entra com bloqueio, né, doutor? Ele entra... Não, assim, o nervosismo é natural. Sim. Né? E é o que eu sempre falo. O que eu falo sempre... você estava junto comigo esses dias, a gente conversando, batendo um papo com testemunhas, com a parte, tudo. Gente, naturaliza isso. Isso tem que ser natural para vocês. Né? Por que eu falo que tem que ser natural? Porque quanto mais natural é para a pessoa... mais ela tem confiança de falar o que ela quer. Sim. Assim, o reclamante é o único que pode mentir.
As testemunhas não podem, né? E eu tô falando isso aqui deliberadamente. Não é que eu tô incentivando. Não é nada disso, muito pelo contrário. Mas a bem da verdade é que, assim, o reclamante é o único que pode alterar, aumentar ou diminuir fatos que você não botou no papel. Essa é a verdade. Só que, assim, o cliente chega pra você e te conta uma história, mas quando ele vai contar a história, não é a mesma coisa. Sim. Né? E nem é, muitas vezes, tudo aquilo que ele falou, né? Assim, eu já cheguei a ter, principalmente agora, com a reforma, né? Com a reforma trabalhista, o que muda com a reforma trabalhista? É a contratação. Né, o contrato de trabalho, ou a forma de você contratar. Então, assim, vem o tal, o fenômeno da pejotização. Parece né? Sim. Nada mais é do que você começar, ao invés de você ter um funcionário regular, então você tem um terceirizado. Você vai ter uma pessoa que tem um CNPJ, ao invés de você ter um lerite, ele vai emitir uma nota fiscal de prestação de serviços. Assim, mas ele é prestador mesmo de serviço? Depende. Depende de como você o trata. Sim. Se você o tratar como empregado, ele vai ser seu empregado e não seu prestador de serviço. Mas se ele for prestador de serviço, ele vai ser prestador de serviço. Trate-o como tal. Sim. Ah, mas como é que eu faço isso? Lá no escritório, a gente faz reclamante, faz reclamada, né? Tá. Então fica fácil, né? De você entender a mecânica dos dois lados, né? O que vai pensar, o que outra parte vai alegar. Isso, exato. Fica mais fácil, você migra dos dois lados, né? Então você chega Você chuta e defende, isso? Chuto e defendo. Gosto, assim, você pergunta, você gosta mais do que? Eu gosto mais de reclamante, claro. Mas o que eu tenho percebido é que, assim, a reforma, ela traz não só essa modificação na legislação, na contratação e tudo mais, mas ela traz uma inovação na forma com que as pessoas, no meio do trabalho, começam a se relacionar. Que é tentando parear mesmo com o que os mercados de trabalho fora, internacionais, né? De outros países e tal. Que é realmente algo necessário. Sim. A carga tributária do Brasil é uma das mais altas do mundo. Pra você ter uma ideia, a multinacional, quando ela vem se estruturar no Brasil, ela faz uma conta, né? Uma conta de reserva, uma conta de um insight dos riscos que ela vai ter de trabalhista. Sim. Quer dizer... É muito diferente. Ela faz um plano de contenção para isso. Isso é surreal. Quer dizer, você... eu vou investir num determinado país, mas eu tenho que ficar preocupado, né, em ter um plano de contingência do problema trabalhista que ele vai me dar. Sim. Eu tô investindo naquele país, né? Tô trazendo a minha empresa para cá e tem essa situação. Isso não tem sentido. Eu penso que não tem sentido, pelo menos para mim não tem. E aí, assim, com os empresários, com as empresas que a gente advoga, algumas que a gente tem no escritório, a gente procura conversar realmente com os empregadores, com o pessoal do RH, com quem lida com aquele cara que é o prestador de serviço, com aquele cara que é o funcionário mesmo, né? Advocacia preventiva também, né, Isso, um preventivo, claro. Você tem que ensinar e pega na mão. Estamos falando de uma lei nova, uma jurisprudência que está começando a se criar agora, porque estamos falando a reforma foi em 2017, salvo engano. 2017. Sim. Então, nós não temos uma década ainda, né? Então, quer dizer, não formamos ainda uma corrente de jurisprudência, entendimentos, a gente não tem nada disso ainda, né? Tem lá, tinha muita coisa definida antes, tinha. Tem muita coisa copiada? Tem. Sim. Muita coisa aproveita? Sim. Depende. Então, né? As empresas, os empregados, os PJs e aí por diante, essas pessoas elas têm que estar preparadas, né, para esses novos desafios, né? E isso significa que a gente vai ter que enfrentar isso em recursos, né? Um recurso ordinário, um recurso de revista, tem que estar disposto a defender informações aí no Supremo, defender teses e bater em cima delas e ir para cima delas. Porque é assim que muda a lei, né? Assim pelo menos você começa a criar uma interpretação. O fato é que, assim,
se você não subordina o cara que é prestador, porque o prestador de serviço ele tem praticamente as mesmas características de um trabalhador normal. A única coisa que ele não tem é subordinação. Então, não tem uma subordinação, uma dependência econômica, né? Porque ele pode prestar serviço para outra pessoa, ele pode se fazer substituir. Quer dizer, são alguns pequenos detalhes que não tem muito a ver com a... tem a ver e não tem. É parecido, bem mas sutil, não é. É muito... O empregador tem que estar bem ciente do que ele pode ou não. Tem. Ele tem que estar preparado. Mas aí vem a história o preventivo ninguém quer fazer. Sim. Porque o cara pensa, por que eu vou colocar na minha conta essa conta do advogado? Para economizar lá na frente. Não, então... É que o advogado não fez nada, né? Ele ficou 5 anos. 5 anos. Sim. Né? Ali, sentadinho. Se for falar o termo chulo, é com a bunda na cadeira, né? Mas sentadinho lá na faculdade, 5 anos, pagando, comprando um livro, estudando. Aí termina a faculdade, aí vai fazer cursinho, vai fazer prova da OAB. Exame da OAB. Passei na OAB, opa, beleza, agora eu sou advogado. Não. Peraí, calma aí, acabou. Peraí, gafanhoto. Pequeno gafanhoto. Calma, gafanhoto. Isso mesmo. Vai começar agora. Agora que você vai começar. Eu falava para meus alunos assim, o problema não são os 5 anos. É o 6º ano. Sim, exatamente. 6º ano, você tá por sua conta, você não tem o grande escritório, você não tem a faculdade para dar um amparo, para falar, errou, passou a mão na cabeça, tá abaixadinha, né? Tá tudo bem. Né? Não tem, né? Você não tem mais o benefício da dúvida. Sim. Então lá no 6º ano... Você só tem o boleto para pagar. Só boleto, só tem conta, acabou. Não tem mimimi, não tem conversa mole, tem massagem. É verdade. No começo da minha carreira, eu tomei 3 indeferimentos de inicial de ação de despejo, cara. Sério, doutor? Isso é indignador, velho. Isso causa total indignação. Não pediu pra emendar nada? Não, que emenda. O juiz indeferiu direto 3 vezes ainda. Nossa, juiz. Olha, pelo amor de Deus, me Excelência. ajuda. Excelência, me ajuda, excelência. Pelo amor de Deus, né? E naquela época... Era tudo, era escrito, você tinha que escrever, escrevia 5, 6 páginas, monta processo, furava, nossa. Montava o processo e corria no fórum para distribuir. Agora, assim, inovações, né, a tecnologia inovando, eu não acho que é ruim, eu acho que tornou tudo muito impessoal, e repito, a pandemia acabou tornando isso mais impessoal ainda, né, eu cheguei a dar aula... No primeiro semestre de 2020, eu ainda estava lecionando. E aí eu estava sentado ali na varanda do meu apartamento, ali na varanda, e da minha sacada, eu consigo ver a Marginal, né? Sim. Eu moro próximo da Marginal Tietê, e aí eu às vezes estava ali e eu ficava olhando pouquíssimos carros de passeio passando. Na Marginal. Na Marginal. Que o tráfego hoje em dia, 24 horas, o tempo todo você vê carro, caminhão, periquito, papagaio, menino andando, gente de tudo, né? Mas eu vi assim, o mundo parou realmente naquele momento. Eu fiquei desesperado, fiquei quase maluco com essa história toda. Mas eu vi que o mundo mudou. Então, por exemplo, hoje em dia, que era uma resistência dos advogados, dos promotores também, até. A promotoria também era muito resistente à videoconferência para não tirar o preso, né? Sim, de dentro do presídio, né? Era outra realidade, era né, outro doutor? Mundo, era outra realidade. Totalmente outra realidade. E aí a gente acaba, eu percebi, eu vi, por exemplo, às vezes eu estava lá lecionando, estava dando aula, eu olhando para a tela do notebook ali, só eu aparecendo, ou compartilhando, né, o material que eu estava lá compartilhando com a molecada,
dando aula, passando slides, você passando slides, tentando... Tô aqui, a aula, né, a matéria, porque, opa, tipo... Tá vendo aí? Isso, acabou, não tinha... E eu já tava meio desgostoso, nessa época, aí a faculdade falou, olha... Não tem jeito, a faculdade não vai abrir mais, não tem como manter os cargos, vamos demitir os professores. Aí eu falei, cara, me coloca na lista, porque eu já tava numa época que, assim, eu não tava vendo mais meu filho crescer, né? Sim. Eu tenho um filho de 9 anos, né? Sim. Então eu queria realmente participar do crescimento dele. Então você imagina que... 4 anos, ele tava com 5 e pouco, então às vezes ele passava, né? Ele vinha, eu tava lá dando aula, ele passava atrás da minha cadeira, ele ficava olhando, né? Aí quando eu tava chegando perto do horário de intervalo, né? Ele já tava perto do horário de dormir também, porque ele acorda cedo, estuda de manhã e tal. Aí eu falava, vem aqui, filho, papai. Aí eu sentava ele no colo. E aí tinha um ou outro abençoado dos alunos que aparecia. Ai, professor, que filho lindo, bababá. E ele ficava todo orgulhoso. Ele é muito lindo, ele é muito inteligente, ele né, mesmo, doutor? Né? Porque é nosso filho, não, mas olha, ele é um garoto muito... Ele é muito fora da curva mesmo, ele é realmente muito inteligente. Depois herdou isso da mãe, né? Claro. É óbvio, né? A beleza também é dela. Sim, ele até parece comigo, mas ela o DNA dela fez a diferença, total, né, doutor? Sem sombra de dúvida. E aí, assim, parei de lecionar e realmente passei a me dedicar ao escritório. Hoje eu percebo que não foi jamais, nada é tempo perdido. Acho que tudo a gente aproveita, tudo é necessário. Eu acho que, assim, a vida já é um desafio. O melhor da vida é viver. Sim, é verdade. Esse é o melhor da vida. Agora, viver bem, fazendo o que você gosta, amando o que você gosta, é ainda melhor. É verdade, doutor. Melhor, e eu vou te falar, eu ouvindo o doutor, a gente percebe que o doutor viveu, se jogou. Sim, sempre. Criminal, civil, ambiental, trabalhista, eu me desafio. Consumidor, professor, advogado. Eu me desafio, sempre. Namorou delegada, é um desafio também. Era mesmo. Também você vê que gosta de pisar lá no perigo. Eu sempre fui meio doido mesmo. Eu falo pra minha mulher, falo que só ela pra me aguentar, cara. Sim, um beijo, Paula. Só ela pra me aguentar. Mas a gente tem que se desafiar. Sim, é verdade. O nosso papel é nos desafiarmos, né? É isso. Eu acho que a vida é um desafio para ser vivido. Sim. É isso aí, doutora. Não é? Você viu que com certeza. Eu acho que a gente não é só viver. Eu acho que o melhor é realmente você... Eu, enquanto profissional, me desafio a ser melhor do que eu sou sempre. Sim, cada dia, né? Então, eu tô sempre buscando coisas novas, eu tô me testando, eu tô estudando alguma coisa diferente. Fiz recentemente cursos aí de compliance, do direito digital. Fiz algumas atualizações na área do direito digital. É uma área nova ainda vai ter muito assunto. Estamos com uma legislação aí, a legislação de proteção de dados, a LGPD, que é um copy-paste da legislação europeia, e aí vai, é isso. Esse é o nosso papel, a gente tem que se desafiar. Doutor, depois de 27 anos, nessa vida intensa, né, de ter feito de tudo, com um filho de 9 anos, não é? Um filho de 9 anos. 9 anos. Uma bênção, né? Como que o doutor hoje administra a vida profissional com a vida pessoal? Um desafio. Um desafio, né? É o que eu disse, né? O advogado, ele não tem vida, né? Ele tem prazo. Sim. E o Léo me ensinou isso. Que eu também era tudo muito
em cima da hora e tal. O Léo chegou um dia pra mim e falou assim, ô Anderson, a gente precisa conversar. Eu falei, ih, danou-se. Falei, eu vou tomar uma mijada do cara, Sim. né? Isso é certo, né? Falou, ó, eu vou instituir aqui uma agenda comum, nós vamos ter uma agenda comum, né? Nossos prazos, a partir de agora, vencem 3 dias antes. Pra não ter problema. Aí eu tô falando agora, assim, 3 dias antes. Então, você pega um prazo da Justiça do Trabalho, que é de 8 dias, vence com 5, danou-se. Ainda bem que agora é em dia útil, né? Pelo menos isso aí pra salvar, né? Eu procuro fazer o seguinte. Quando eu saio da porta da minha casa pra fora, aí eu sou o Dr. Anderson. Aí eu sou o leão. Tamo aqui, vamos trabalhar, vamos sem preguiça, sem medo, sem arriscar, vamos fazer o nosso trabalho, fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Sim, né? sim. E quando eu volto pra minha casa, quando eu atravesso aquela mesma porta, aí eu sou o marido da Paula e o pai do Nicolas. Entendi. Lá eu não sou o advogado. Vamos... assim, a função do pai. Leva na escola do futebol. A mãe, eu só não levo na escola de tênis porque a mãe gosta de jogar tênis. Então ela leva aí porque ela joga também. Aí ela aproveita e vai ela também pra aula. Mas se não ela leva pra escola de futebol. Tem o passeio de final de semana. Você já teve filho pequeno, você sabe o que eu tô querendo dizer. Eles têm uma agenda própria. Tem, agenda própria. A festinha do amiguinho, o não sei o quê, vamos passear não sei aonde e tal. E às vezes você até tinha um planejado, né? Esse final de semana vamos, sei lá, vamos pra praia, vamos não sei pra onde. E aí, acabou, não tem conversa não. Esse final de semana tem festa do amigo não sei o quê, tem não sei o quê, e assim. Eu repito, você precisa ter esse tempo. Sim. Precisa se desligar, se desconectar. Porque assim, se não fizer isso, fica louco. Fica, né, doutor? Fica. Doutor, fora tênis, que é um hobby, que você disse que te desestressa totalmente. O doutor já fez artes cênicas? Porque o senhor tem uma desenvoltura que eu falei, ele fez teatro. Ele não fez só psicologia, direito, ele fez teatro. Não, mas próprio, eu fazia júri, né? Eu fazia júri popular, então você imagina. Uma das coisas... você até tinha perguntado, né? Não sei se dá tempo ainda, mas vamos lá. Eu fiz uma... Enquanto ela não abrir a porta e não colocar a gente pra fora, a gente pode falar. Tá tudo certo, então tá bom, então vamos lá. Ela falou que é mais 5 horas. Mais 5 horas. Não, entendi. Então não é 5 horas, então. Eu fiz um júri... na época, né, que eu militava na área criminal e eu amava, eu sempre gostei muito do júri, né? Sim. Mas obviamente que você está lidando com um dos patrimônios mais importantes da nossa mais protegidos da nossa legislação, a vida, né? Sim. E aí, na época eu peguei uma resistência seguida de morte. Lá vou eu, né, fazer eu encenando como a vítima recepcionou os policiais. Eu estava advogando para um dos policiais, né, que estava sendo acusado do extermínio, né, naquela ocasião. Que na época era um grande amigo também, que era policial militar. E aí eu coloquei, né, os 4, né, eram 4 policiais, né? Então eu peguei os 2 policiais que estavam preservando a plenária do júri, né? E os 2 réus que estavam sentados. E fez a simulação. E fiz a simulação, exato. Agora, você imagina, eu de beca, do lado dos jurados, aí senta, de coca lá, eu fingindo. Peguei a arma de um dos policiais, desmuniciei, né? Mostrei pros jurados que estava desmuniciada, fechei o tambor, né? E aí fiquei lá de cócoras do lado deles lá, aí dei o primeiro tiro, pá! Aquele silêncio mórbido dentro da sala do júri, né? Aí, não contente, dei o segundo tiro, pá! E os 4 policiais que estavam na minha frente simularam também que estavam com a arma.
2 deles tinham realmente a arma, que uma delas estava comigo e a outra não estava. Então, ele, consequentemente, conseguiu me ajudar a cumprir a cena, né? Então, aquela vítima que estava lá sentadinha, cocorada lá no meio do mato, ele dá o primeiro tiro e cada um dos policiais atirou na direção daquele lugar. Entendi. À noite, no breu, o cara atira, vem aquele, né, aquele laço, aquele laço de fogo, né, da bala, né, enfim, né, vem a explosão e tal, né, e cada um daqueles policiais que estavam ali na plenária do júri, o policial que deu o primeiro tiro ali, os 4 simularam, cada um dando um tiro pro meu lado. Só que a vítima deu um segundo tiro, adrenalina ainda, né, deu um segundo tiro. Quando ele deu o segundo tiro, os 2 policiais que estavam de frente, cada um deu mais um tiro na direção dele. Ele morreu com 6 tiros mesmo, a vítima. E os tiros eram realmente de cima para baixo. Por quê? Isso é uma lógica de física. E aí, assim, advogado não é só advogado, não é? É advogado, plenária de júri, é arte cênica, é arte do convencimento, fazer encenação. É tudo. Tô aqui, tô aqui, já, né? Vamos que vamos, né? E aí foi absolver. Nossa, doutor. Cara, isso. Parabéns. Graças a Deus. Não tô dizendo que ganhei todas, a gente não ganha, né? Óbvio. Mas a gente se dedica até o final. Entendi. Para todos os casos. Doutora. Foi um Obrigada, foi ótimo.